Deus, nós queremos nesta manhã te agradecer pela vida das séries. O Senhor possa mesmo falar aos nossos corações através da vida dela nessa manhã, da maneira que o Senhor sabe que nós estamos precisando, aquilo que nós estamos passando. O Senhor pegue essa palavra que vai ser ministrada e que possa nos dar fruto na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra lá em Atos 10. É a Marcinha com os meninos. Atos 10. Amém? O livro de Atos nos ensina a respeito do início da igreja, do início da era cristã. É um livro que chama Atos, né? Eu falo assim, os atos do Espírito Santo de Deus através mesmo dos apóstolos. É um livro onde a gente aprende que a igreja do Senhor Jesus, ela só pode ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Atos 10, versículo 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião, da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Agora vocês vão lá para o versículo 9. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta de hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então ele viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagaram se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Versículo 23. Pedro, pois, convidando-os ao entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se ao
alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, eu vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora, a hora 9ª de oração, eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra de Deus. Enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. Mas este ressuscitou. Deus o ressuscitou no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho, de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode recusar a água para que não sejam batizados estes, que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Amém? Essa palavra nos fala a respeito de quando o Espírito Santo de Deus, o próprio Jesus, se revela aos gentios. O livro de Atos, ele levanta Pedro primeiramente para quê? Pedro foi levantado para falar de Jesus para os judeus. Aquela palavra que Jesus vira para ele e fala assim: olha, eu vou te dar a chave dos reinos de Deus, do reino de Deus. E sobre essa rocha, que rocha? Jesus, a minha igreja será edificada. Pedro teve esse encargo. Apesar do apóstolo Paulo ter sido levantado para pregar para os gentios, foi Pedro que abriu o reino de Deus, tanto para os judeus quanto para os gentios. E eu acho assim tão tremendo, mas tão tremendo o jeito que tudo foi feito. Eu falo que assim, eu incentivo tanto vocês a lerem a palavra de Deus, porque quanto mais a gente vê os detalhes de Deus, sabe, as minúcias de Deus, a gente vai ficando cada dia mais apaixonado pelo Senhor e cada dia mais querendo fazer a sua vontade. Eu até compartilhei um testemunho aqui que foi muito engraçado na minha vida com o Marcelo certa vez. Porque o que acontecia aqui? Cornélio, ele falava com Deus. Cornélio dava esmolas para Deus. Mas qual que era o problema de Cornélio? Ele tinha temor de Deus.
Deus ouvia a oração de Cornélio? Sim, Deus ouvia as orações de Cornélio. Mas o problema era que Cornélio, ele ainda não conseguia ouvir a voz de Deus. Porque apenas quando nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, quando nós nos tornamos filhos do Deus vivo, é que essa voz se faz presente na nossa vida. E a partir daí, nós vamos buscando o Senhor para a gente ter intimidade com o Senhor. Eu me lembro certa vez que eu namorava o Marcelo, a gente tinha uns 3, 4 meses de namoro, e eu trabalhava na recepção de um hotel. Eu não conhecia a voz dele ainda. Gente, foi terrível esse dia. E me ligou um moço para fazer uma reserva no hotel. E ele virou e falou assim, que queria um quarto, né, para dormir naquele dia. Aí eu virei e falei assim, só se for comigo, porque o hotel tá cheio. Brincando com o moço, a gente achando que era o Marcelo. O moço falou assim, o quê? Eu vi que não era o Marcelo, gente. Pela graça de Deus, acho que Deus tocou o coração do homem e virou e falou assim, não é para domingo não, é para hoje. Gente, vocês não acreditam. Eu fui no outro mundo e voltei. Que eu falei, só se for comigo. Ele entendeu, para domingo. Eu nunca passei tanto aperto na minha vida. Por quê? Porque eu achava que eu conhecia a voz dele, mas eu não conhecia a voz dele ainda. Eu ainda não tinha intimidade com ele o suficiente para conhecer a voz dele. E Deus é assim. Deus ouve todas as nossas orações, mas as respostas das nossas orações virão apenas quando nós soubermos discernir a voz de Deus. E Cornélio era um homem bom, fazia muitas obras, tinha temor do Senhor. Ele buscava o Senhor. Para vocês terem ideia, naquela época, o Deus de Israel, de Judá, aquele Deus de Abraão, de Isaac, era apenas o Deus dos judeus. Apenas os judeus se achavam que Deus podia se revelar para eles. Sabe quem que Cornélio também era? Cornélio era um prosélito. O que é um prosélito naquela época? Prosélito era um homem que não era judeu, mas que tinha se convertido para o judaísmo. Então, Cornélio ele tentava alcançar todos os meios para que ele realmente pudesse ouvir a voz de Deus. Foi quando Deus se manifestou ali para Cornélio. Aí às vezes a gente acha que Deus se manifesta só para a gente, né? Amadas, esse capítulo aqui é uma prova de que Deus se manifesta a quem Ele quer. Nós não temos poder para julgar quem teme ao Senhor, quem não teme, quem vai se manifestar, quem não vai. Cabe apenas ao Senhor. O nosso dever é amar. O nosso dever é não fazer acepção de pessoas. O nosso dever é entender que Jesus Cristo morreu para que todos fossem alcançados. Nenhum está fora, ninguém está fora. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado para não fazer a pessoa que está do nosso lado, às vezes ela não crê como você crê, você acha que Deus a ama menos que você. Não é verdade. Deus, Ele é especialista em pegar as coisas que não são nada, para confundir aquelas que acham que são alguma coisa. E aqui, durante o processo, eu fico vendo assim, né? Pedro era um judeu. Pedro era um judeu. E, gente, Pedro era um homem impulsivo. Pedro foi aquele que cortou a orelha lá do servo lá, quando prenderam Jesus Cristo. Pedro era turrão. Pedro, nessa palavra aqui, ele falou não para o Senhor. Vocês já pararam para pensar o tanto que ele era atrevido? Não, Senhor. Não, Senhor. Não, Senhor. Mas quando Pedro foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, vocês sabiam que uma das cartas na palavra de Deus que mais fala de humildade é do apóstolo Pedro. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é capaz de mudar qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Aqui é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Apenas o Espírito Santo de Deus é capaz de nos mudar, é capaz de nos transformar, é capaz de nos curar. Às vezes a gente começa a achar que a gente é bom porque nós tememos a Deus, nós somos bons porque nós fazemos boas obras, nós somos bons porque a gente não faz quase nada de errado, nós somos bons por isso, nós somos bons por aquilo.
Todos nós pecamos, destituídos nós estamos da graça de Deus, da presença de Deus. A única coisa que Deus anseia de nós é que nós possamos viver uma vida guiados através dEle. Não existe nada de bom em nós mesmos, bom só existe um Senhor. E eu falo que o maior erro de nós cristãos é quando nós começamos a crescer na vida com Deus e nós achamos que as nossas boas obras, as nossas coisas boas podem nos diferenciar do nosso próximo, e na verdade não pode. Não pode. Nós temos uma natureza má, nós temos uma essência dentro de nós que é má, uma natureza pecaminosa. Nós vamos crescer em graça, em sabedoria diante de Deus, é quando nós formos parecidos com o Senhor Jesus. E o único capaz de fazer isso conosco é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele vai crescer em nós a partir do momento que nós tivermos sede de conhecer quem Deus é. A espada que o Espírito Santo trabalha é a palavra de Deus. E Pedro, com todo o judaísmo dele, estava ali à beira-mar, na casa de Simão, o curtidor, sentado, esperando a comidinha ficar pronta, e ele tem uma visão. Uma visão onde Deus oferecia para ele no lençol um monte de coisa que era proibido os judeus comerem. Os judeus, através dos ensinamentos lá de trás, eles não podiam comer aquele tipo de coisa, daquela visão que Deus deu para Pedro. E Pedro vira e fala assim: não, Deus, eu jamais vou comer uma coisa dessa. Eu jamais vou comer isso, porque isso é imundo. Isso é incomum, Senhor. Aí Deus chega quebrando todas as nossas regras, quebrando toda a nossa religiosidade, quebrando tudo aquilo que a gente acha que pode, aquilo que acha que a gente não pode, vira para Pedro e fala assim: Pedro, não considere imundo ou incomum aquilo que eu faço, aquilo que é comum. A palavra de Deus fala que não existe nada que não tenha o poder de ser santificado pela oração e pela palavra de Deus. Amados, nós temos regras, nós temos leis, mas nós precisamos entender que Deus, Ele é o Deus do impossível. Deus é um Deus que não se submete à nossa vontade. Deus é um Deus que não se submete às nossas regras. Deus é um Deus que não se submete àquilo que nós achamos que temos que ser ou temos que fazer. Deus, Ele é capaz de fazer o impossível para alcançar pessoas que a gente nem imagina que elas podem ser alcançadas. A nossa fé não alcança, mas Deus é Deus. E ali naquele momento, antes daqueles homens serventes de Cornélio chegar, Pedro já tinha entendido tudo. Porque quando nós temos o coração sensível a Deus, Ele não manda a gente fazer algo que a gente não pode. Ele vai dando a ordem um dia de cada vez. Sabe por que muitas vezes nós não alcançamos, não atingimos o alvo? Porque a gente só enxerga o alvo. Mas existe um caminho a ser percorrido até você estar no lugar do qual o alvo vai ser atingido. Não nos cabe enxergar o final, não nos cabe muitas vezes enxergar o alvo, mas você pode ter certeza que quando a nossa vida é uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus, Ele vai nos levar para o lugar certo. Amados, quantas e quantas vezes a gente quer ser independente de Deus? A gente acha que a gente cresce e a gente começa a depender mais da nossa posição, a gente começa a depender mais dos nossos dons. Somos muitas vezes guiados pelos nossos dons, porque muitas vezes nós entramos no ministério de capelania e a gente começa a fazer coisas boas, a gente começa a achar que a gente é melhor do que o outro que ainda não faz nada. Amados, as obras são necessárias, mas as obras precisam vir de quem tem uma fé, uma comunhão íntima com Deus. As obras são consequências da nossa intimidade com Deus, não pode ser o contrário. A palavra de Deus fala que muitas coisas que nós fazemos no final vai ser tudo queimado. Muitas pessoas que fazem milagres, prodígios e maravilhas, boas obras, vão chegar diante do Senhor e o Senhor vai virar e falar assim: afasta de mim, eu não te conheço. Não queira enxergar as pessoas por quem elas são ou por aquilo que elas fazem. Peça a Deus que te dê os olhos dele. Nós precisamos enxergar com os olhos do Espírito Santo de Deus.
Uma vez o Senhor me ensinou que o Espírito Santo é os óculos que nós precisamos para enxergar as pessoas de acordo com a vontade dEle. Se eu tirar esse óculos aqui, eu não consigo ler nenhuma palavra aqui dessa Bíblia. A mesma coisa se eu tentar enxergar as pessoas com os meus olhos, mas eu preciso do Espírito Santo, que é os meus óculos que eu vou colocar, e eu vou enxergar as pessoas conforme Deus enxerga. Amados, nós precisamos clamar pela presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Cornélio era um homem perfeito aos nossos olhos. Cornélio ainda chamava as pessoas para ir na casa dele. Olha que gracinha desse homem. Perfeito, não era? Se ele morresse, será que ele era salvo? Não, porque faltava ele conhecer o essencial, Jesus Cristo, o único que tem poder de perdoar as nossas vidas, de perdoar os nossos pecados e de nos dar uma nova oportunidade de vida. Mas Cornélio estava no processo. Quantas e quantas pessoas muitas vezes não estão aqui conosco, não professam a nossa mesma fé, mas elas estão no processo. Às vezes você acha que Deus está longe dela, mas Deus está mais perto dela muitas vezes do que está perto de você que tem vindo à igreja, porque elas têm sede de Deus, o coração delas arde pelo Senhor. A palavra de Deus fala que Cornélio, ali naquele momento, quando ele estava esperando Pedro chegar, ele tinha reunido seus parentes e seus amigos íntimos. Olha que bacana. Cornélio, ele tinha tanta convicção daquela visão, ele tinha tanta convicção que o que Pedro estava levando para ele era maravilhoso, que ele ainda convidou os parentes dele, ainda convidou os amigos íntimos dele. Quando a gente sabe quem Jesus é na nossa vida, a gente não se conforma em vir muitas vezes para a igreja sozinho. A gente não se conforma em ir para uma reunião sozinho, a gente quer levar as pessoas. Como isso tem se perdido no nosso meio, como isso tem se perdido muitas vezes na minha vida. Nós precisamos voltar a ser um vaso de barro nas mãos do Senhor para alcançar as pessoas que estão lá fora, para fazer diferença na vida das pessoas que estão lá fora. Quantas e quantas pessoas estão acabando com a própria vida? Por quê? Porque não conhecem o amor de Deus. E a gente muitas vezes prefere ir para lugares onde Deus não está, do que abrir mão da nossa zona de conforto para ir para um lugar onde nós sabemos que Deus vai estar. Essa semana mesmo tinha uma amiga minha que estava cansada, quinta-feira, trabalha demais. Mas uma pessoa que foi na casa uma vez manifestou para ela o desejo de vir para a igreja na quinta. E ela falou: sério, eu estava tão cansada, mas eu sabia que eu precisava sair do meu lugar, que eu tinha que trazer essa mulher aqui. Eu falei: amiga, glória a Deus pela sua vida, é isso que Jesus quer de nós. É sair da nossa zona de conforto, sair do nosso abrigozinho e ser uma bênção nas mãos do Senhor, sem pensar naquilo que a gente pode receber, queridas e queridos. Sabe, a palavra de Deus fala aqui em Atos também, no capítulo 11, que quem dá o crescimento é o Senhor. Quando nós saímos da nossa zona de conforto e nós fazemos as coisas de todo o coração, Deus começa a produzir frutos através de nós. Mas existe uma coisa que nós não podemos abrir mão. A nossa carne vai ser ferida para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Isso é fato. Eu estou quase tirando o Benjamin aqui da coisa, que ele está tirando minha atenção toda. Tem 3 pessoas olhando o Benjamin em vez de olhar para mim. Benjamin, se retira do local, por favor. Vocês estão me entendendo? Gente, o povo está sofrendo demais. E o que nós estamos fazendo? Nos deleitando? Sabe por que muitas vezes eu creio que a vitória não tem chegado até nós? Porque nós não temos nos entregado para realizar os sonhos de Deus. Tem tanta gente querendo ir buscar as coisas, achando que elas vão conseguir aquilo que elas precisam. E o mais tremendo dessa palavra é que Pedro chega ali. Pedro já tinha, através da vida de Pedro, 120 pessoas já tinham recebido o Espírito Santo ali, pela imposição de mãos. No capítulo 8,
Os samaritanos, que eram um povo miscigenado, receberam o Espírito Santo também. No capítulo 9, Paulo tem um encontro com Jesus e ele é cheio ali da presença de Deus. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes você pode falar assim: não, mas eu não dou conta de fazer isso, eu não dou conta de fazer aquilo, eu não dou conta. Amados, o nosso chamado é só abrir a nossa boca e ter fé. Você não sabe se uma pessoa vai com você num lugar que tem Deus se você não chamar ela para ir. Mas uma coisa que Pedro jamais faria era impor a mão sobre Cornélio e os visitantes dele ali. Pedro jamais faria isso. Sabe por quê? Porque Pedro era um judeu, a ficha ainda estava caindo nele. Pedro ainda não tinha fé o suficiente para colocar a mão sobre aquele povo. Até então, ele só colocava a mão sobre os judeus. Mas sabe o que acontece aqui? A palavra de Deus fala assim no versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. O que nós não podemos fazer, Deus faz. Pedro, depois, quando ele chegou lá com os outros discípulos, ele teve muito problema. Ele falou: como assim? Você foi na casa de gentio? Como assim? Você pôs a mão sobre eles? Não, pera aí, eu não pus a mão não. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu fui porque eu tive uma visão, e antes de eu colocar a mão sobre eles, o Espírito Santo já veio e fez a obra. Gente, Deus é bonitinho demais. Muitas vezes o que tem acontecido com o povo de Deus é que a nossa fé tem ficado fraca. Mas isso não é nenhuma novidade, porque em 1 Timóteo 4 fala que no final dos tempos a nossa fé iria se esfriar. E o que faz a nossa fé esfriar é quando nós não temos vida na palavra. É quando nós passamos mais tempo com as coisas do mundo que mais tempo na presença de Deus, mais tempo buscando a Deus. Mais tempo, às vezes, falando de Jesus para as pessoas do que falando com Jesus. Também. A boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração não estiver cheio do Espírito Santo de Deus, nós não vamos conseguir perseverar. Porque só existe um capaz de nos vivificar, capaz de nos deixar em pé, capaz de fazer com que os frutos fluam em nós e através de nós. Igreja, eu e você somos totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus. A nossa carne, para terminar, abre lá em Gálatas 5. Olha o que a nossa carne produz. Gálatas 5, no versículo 21, 19, fala assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Colossenses 1,13 fala que nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E a única maneira de nós vivermos a plenitude desse reino é se nós formos cheios do Espírito Santo de Deus. E aqui no versículo 22 fala assim: mas o fruto do Espírito é amor,
amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Amados, o fruto é do Espírito Santo de Deus. Eu e vocês não podemos produzir nada disso daqui, tá? Nada. A única coisa que eu e você conseguimos produzir são as obras da carne, que já estão impregnadas dentro de nós, da nossa natureza pecaminosa. Mas quando nós temos Jesus Cristo na nossa vida como verdadeiramente Senhor, o que é Senhor? E Salvador, Salvador, que eu reconheço que Ele morreu pelos meus pecados, me deu a oportunidade de eu me voltar para Deus, ter comunhão com Deus, de criatura passar a ser filho de Deus. E como Senhor, é uma vida onde nós somos totalmente dependentes da direção dEle. A direção dEle para nós está na palavra de Deus. Quando nós formos cheios do Espírito Santo, essas coisas aqui que nós vamos produzir. Não tente amar as pessoas com o seu amor. Não tente ficar feliz com a sua alegria. E por aí vai. É igual ser chique. Tem mulher que nasceu para ser chique, tem mulher que não nasceu para ser chique. Eu já tentei ser chique um monte de vezes, não dou conta. Dura no máximo 2 ou 3 dias. Para mim é cansativo, me estressa, me cansa. Nossa, vocês não tem noção. Tanto que para mim é difícil ser chique. Mas como eu admiro uma mulher chique, gente. A mulher já acorda bonita. Tem mulher que aguenta fazer unha toda semana. Isso para mim é um sacrifício. Vivo no altar do Senhor. Graças. Eu falo, Senhor, não tira a visão do meu marido, em nome de Jesus. Porque eu digo que se eu tirar essa visão do meu marido, eu estou no sal. Amados, o que o Senhor quer falar conosco essa manhã é para nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Porque Ele é o único capaz de colocar a gente no prumo e mudar a nossa vida, para que nós possamos experimentar as coisas dos céus. Porque como meu marido falou aqui no início, nós somos cidadãos dos céus. Nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Amados, olha que chique. Nós somos ministros de Deus. Mas nós vamos desempenhar a nossa função apenas quando nós ouvirmos a voz do nosso Senhor, do nosso Mestre, do nosso Rei. Amém? Vamos ficar de pé? Senhor, obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor tem falado conosco nesse lugar. Senhor, o que eu quero te pedir aqui, Deus, junto com meus irmãos nessa manhã, Pai, é que o Senhor não retire de nós, Deus, o teu Espírito, Pai. Deus, como Davi orava ali no Salmo 51, cria em nós, Senhor, um coração puro, Pai. Cria em nós um coração puro, Senhor. Nós queremos ter uma vida onde nós temos humildade para aprender a cada dia, mas também não ignorar aquilo que a gente aprende. Nós queremos ser, inteligentes. Nós queremos aprender, andar em cima daquilo que nós aprendemos, mas traz sobre nós essa revelação, Pai, de que nós vamos conseguir vencer, estar no prumo do Senhor e fazer a vontade do Senhor apenas se o teu Espírito Santo sobrepujar em nós e através de nós, Pai. Senhor, derrama o teu Espírito em nós, Pai. Enche-nos com o teu Espírito, Pai. Faz de nós, ó Deus, uma igreja mesmo que vive sobrenatural do Senhor. Nós ansiamos em ver os teus sinais, os teus prodígios, as tuas maravilhas, Senhor. Senhor, o Senhor tem nos prosperado nesse lugar. O Senhor tem derramado grandes coisas em nós aqui nesse lugar. Eu falo que o Senhor tem colocado amor nos nossos corações aqui uns pelos outros. Sabemos que isso vem do Senhor, Pai. Gera, Deus, temor no nosso coração. Gera, Senhor, sabe sim, Deus, essa vontade em nós de ser bênção na vida dos outros, de fazer boas obras, Pai. Mas
não nos deixe esquecer, Pai. Como o Senhor falou ali em João 15, que sem o Senhor, Pai, nós não podemos fazer nada. Nós somos ramos que precisamos estar ali, Deus, grudados na videira, se a gente quiser produzir frutos, ó Pai. Traz essa revelação dessa palavra ao nosso coração, que nós possamos mesmo, Deus, ser uma bênção nas mãos do Senhor, porque eu sei, Deus, que a único motivo que o nosso coração verdadeiramente vai se alegrar, e uma alegria duradoura, é quando nós vivemos para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém.